Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer. Que hoje é terça-feira, tá? Dia 12 de julho. O Corinthians entra em campo amanhã contra o Santos. A gente tá com a meta aqui de bater 75 mil inscritos, então conto com a colaboração de todos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, sigam o John nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês. E eu quero pedir perdão aí a vocês pelo vídeo de ontem, tá? Que o áudio ficou muito ruim, tá? Muito, tá? Eu não sabia que tava assim, tanto que começa o vídeo, o áudio normal, aí ele muda de repente, tá? Então, parecia que eu tava falando dentro de uma caixa, assim, ó, falando aqui dentro, o áudio abafado, estranho. Hoje fiz um monte de teste, tá? Com fone, com um monte de coisa pra tentar arrumar. Limpei a entrada aí do microfone, não sei realmente o que aconteceu, tá? Dos testes que eu fiz, o áudio melhorou, tá? Então tô gravando agora. Se der algum problema, desde já peço perdão. Vou na assistência técnica também para dar uma olhada, tá? Os microfones que eu tenho aqui é tudo dessa entrada, tá? Que não é do iPhone. Tem até um microfone de lapela aqui. Fiz alguns testes, mas não deu. Tô gravando novamente aqui com o celular. Espero que não dê problema, tá? Já vamos aí para as novidades, tá? Falando da Copa do Brasil. Hoje começam os confrontos aí de volta, né? Das oitavas de final. A gente tem o jogo do... Qual que é o primeiro? Atlético Paranaense e Bahia. O primeiro jogo foi 2-1 pro Atlético, tá? Então tem o jogo de volta hoje, 8h30. Também temos Cruzeiro e Fluminense, tá? No jogo de ida, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 2-1. Amanhã temos Goiás e Atlético Goianiense. O jogo de ida na casa do Atlético foi 0-0. Corinthians e Santos, tá? 4-0 pro Corinthians o jogo de ida. Fortaleza e Ceará, 2-0 pro Fortaleza o jogo de ida. Atlético Mineiro e Flamengo, 2-1 pro Atlético o jogo de ida. Que mais? E aí na quinta-feira temos Palmeiras e São Paulo, tá? O jogo da ida foi 1-0 pro São Paulo. E América Mineiro e Botafogo, 3-0 pro América no jogo de ida. Confrontos, alguns mais complicados, equilibrados, outros já com um placar assim um pouco mais consolidado, como o próprio jogo aí do Corinthians, o jogo do América, por exemplo, tá? Que entram com uma vantagem muito boa no placar. Mas assim, todos os confrontos são difíceis, estão equilibrados, tá? Eu acho que ficou um chaveamento assim muito interessante. E aí, tá? E aí, eu já quero trazer para vocês a possível premiação da equipe do Corinthians, tá? Quem classificar para as quartas de final vai receber 3,9 milhões de reais, tá? 3,9 milhões de reais. Quem veio da Libertadores e passou, né, naquela fase, o Corinthians passou pela Portuguesa e tudo mais, já recebeu 4,9 milhões de reais, tá? 4,9. Então, assim, é uma premiação importante, tá? É uma premiação importante que valoriza as equipes, tá? Valoriza as equipes e valoriza a competição como um todo. Lembrando que o campeão, tá? O campeão, o clube ganhou 60 milhões que entra. Assim, ó, 60 milhões de reais na conta do clube. Então, assim, é uma competição importante e eu quero saber qual é o palpite de vocês, quem o Corinthians vai enfrentar nas quartas de finais da Copa do Brasil. Olha, eu tô torcendo para ser o América, que é um time difícil, tá? América ou Fortaleza, tá? Eu tô torcendo por essas duas equipes aí, pro Corinthians enfrentar nas quartas de finais. Quero saber o palpite de vocês, família. Bom, e o Corinthians aí segue a preparação, né, pro jogo de amanhã contra a equipe do Santos, tá? Corinthians e Santos lá na Vila Belmiro, já falei o placar aqui, né? 4-0 pro Corinthians o jogo de ida. O jogo amanhã às 9h30 da noite. Enfim. O Corinthians segue a programação, tá? Como de costume, quem jogou no domingo contra o Flamengo mais de 45 minutos faz aquele regenerativo na parte interna do CT e tudo mais, aquele trabalho de recuperação física. Os demais foram a campo, tá? Tivemos a presença do Ramiro e também do Matheus Vital no treinamento, tá? Então, os dois já se habituando aí à equipe do Corinthians, à rotina de treinos, tá? Quem mais? O Vitor Pereira comandou um trabalho aí de posse de bola em campo reduzido, tá? E treinou movimentações ofensivas com cruzamentos e finalizações, que foi descrito aí pela nossa assessoria de imprensa.
Hoje à tarde, tá? Temos mais um treino nessa preparação aí para enfrentar o Santos. E de treinamento do Corinthians é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Pontos importantes, tá? Agora uma questão aí que muita gente me pergunta e a gente não tem a resposta, por quê? Porque a nossa comissão médica não informa nada, é sobre o retorno dos jogadores lesionados, tá? Sobre o retorno dos jogadores lesionados. Informação importantíssima. O Corinthians está montando um planejamento, tá? Um planejamento que o Corinthians está montando para ter todos os jogadores de volta contra o Flamengo, tá? John, todos os jogadores lesionados? Sim. Menos o Paulinho, tá? Porque o Paulinho, todo mundo já sabe que a lesão dele é até o fim do ano. Então, ele realmente não tem como. Mas, assim, os que estão lesionados agora, o Corinthians está montando um planejamento junto com o Bruno Maziotti para recuperá-los, tá? E tê-los à disposição para o jogo contra o Flamengo na Libertadores, dia 2 de agosto. O Maicon teve uma lesão grau 3, o Fagner teve uma lesão no músculo posterior da coxa, não foi informado o grau. Renato Augusto, desconforto na panturrilha. William, lesão no ombro direito. Júnior Moraes, entorse no tornozelo esquerdo. Além de o Mantuan, tá, que já está de saída. O Luan, que segue no departamento médico, por incrível que pareça. E o Lucas Piton, tá, que tem uma suspeita de fratura no dedinho do pé, ainda não foi confirmado, tá? Pontos importantíssimos. Fagner, Maicon e Renato Augusto estão na fase de transição física. Então, já estão praticamente recuperados das lesões, tá? Só estão aí em processos de recondicionamento físico. A parte física aí, fazendo os treinamentos aí para esse retorno, tá? Para mim isso é muito positivo, principalmente do Maicon, do Fagner. O Renato Augusto já era um cara que não tinha lesão. Ele sofreu uma pancada na panturrilha e vinha sofrendo com dores, tá? Então esses caras aí, estando em transição física, isso é muito positivo. Porque, por exemplo, não precisa, já vou falar aqui agora, não precisa você forçar um Renato Augusto, um Fagner, um Maicon, um William no jogo de amanhã contra o Santos. Não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Agora, daqui um mês, menos de um mês, né? Vamos colocar aí 20 dias para enfrentar o Flamengo, aí os caras precisam de ritmo. Então, faz o recondicionamento físico essa semana, tá? Essa transição física, Maicon, Renato, Fagner, o próprio William. Joga talvez no sábado contra o Ceará, na quarta contra o Coritiba, não sei. Vai trabalhando esses caras, porque eles vão ser importantes aí para nossa equipe. Quero saber a opinião de vocês. Para mim, ponto muito positivo. Primeiro, o planejamento já pensando na Libertadores, tá? Isso é importante. Isso é importante. E o retorno aí do Fagner, do Renato e do Maicon. Lembrando, estão em transição física. Para o jogo de amanhã, praticamente zero a chance deles irem para a partida. Para sábado, já existe uma expectativa. Quero a opinião do torcedor, rapaziada. Agora, outra atualização importante, tá? Sobre o Vitor Pereira. Ele pegou 2 jogos de suspensão, tá? Pô, John, 2? Foi expulso contra o Flamengo por reclamação e pegou 2 jogos de suspensão. Sim, sabe por quê? Porque o Vitor Pereira tava com 2 cartões amarelos, então ele tava pendurado. Se tomasse o terceiro, tava suspenso. O que aconteceu? Ele toma o amarelo contra o Flamengo. Então, 3 amarelos, tá suspenso contra o Ceará. Depois, ele continuou reclamando, tomou o vermelho direto. Então, por ele ser expulso direto, um jogo de suspensão. Pelo terceiro amarelo, mais um jogo de suspensão. Então, o Vitor Pereira não comanda o Corinthians no jogo contra o Ceará, tá? Fora de casa, e nem contra o Coritiba na Neoquímica Arena. O Felipe Almeida, né, que é o auxiliar dele, deve comandar aí a nossa equipe, como já aconteceu contra o Always Red na Libertadores, em outras oportunidades aí. E é isso, rapaziada. É isso. Então, provavelmente, na estreia do Yuri Alberto, que é dia 20, tá? Contra o Coritiba, e muito provável também do Balbuena, o Vitor Pereira não estará no banco, tá? O Vitor Pereira é certeza que não estará no banco contra o Coritiba. Agora o Yuri Alberto e o Balbuena, existe essa expectativa de que eles já atuem dia 20, estreando aí dentro da Neoquímica Arena,
Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Infelizmente, essa é a regra, rapaziada. Bom, agora uma atualização assim bem simples sobre o Leandro Castan, tá? Ex-zagueiro do Corinthians, anunciou ontem, tá, a aposentadoria dos gramados oficial. Ele jogou recentemente no Vasco, né? O último clube dele aí foi o Guarani, tá? Tava aí no Guarani. E, pô, Leandro Castan é um cara que foi muito importante pro Corinthians, tá? Tem uma história interessante aqui dentro. Foi campeão brasileiro em 2011, campeão da Libertadores em 2012, e aí saiu para a Europa, né? O Leandro Castan vai para Roma, da Itália. É um zagueiro que eu admiro muito, tá? Admiro muito. Principalmente na época que ele jogou aqui no Corinthians, um cara que honrou sempre a camisa do Corinthians. Um zagueiro canhoto, tá? Muita qualidade técnica quando jogou aqui. Lembro muito bem que jogava ele e o Chicão, né? Que era a dupla de zaga aí do Corinthians. Do nada o Leandro Castan roubava a bola e saía. Você olhava, ele estava lá no ataque, ia carregando, tinha qualidade para isso, tá? Tinha qualidade. O que a gente vê hoje, por exemplo, via, né, no João Vitor, tem aquelas arrancadas. O Leandro Castan já fazia isso, tá? Em 2011, Brasileirão 2011, ele foi um cara que carregava muito bem a bola, tinha um passe muito bom, tá? Ele e o próprio Chicão também. Então, dois zagueiros aí com muita qualidade técnica. Jogo aéreo dele muito bom também, tá? Então, assim, é um cara que honrou a camisa do Corinthians. Na Libertadores, não tem o que falar, tá? Muita qualidade. Tem o gol do Adriano. Vocês lembram o gol do Adriano contra o Galo? Quem rouba a bola é o Leandro Castan. Na frente da zaga do Corinthians, tá na frente da área. Ele rouba a bola, carrega, dá no Emerson. O Emerson carrega, encontra o Adriano para ele fazer o gol aí. Então, assim, é um zagueiro, tá? Que, como eu falei, honrou a camisa do Corinthians. Se aposenta agora aos 35 anos. Pô, muito obrigado aí aos serviços prestados. E é isso, uma boa sorte na sua vida, Leandro Castan. Não sei o que você vai fazer agora, se vai continuar no ambiente esportivo, se tem alguma outra carreira, alguma outra profissão. Mas é isso, muito obrigado e boa sorte ao zagueiro Leandro Castan. Quero saber qual é a memória que vocês têm do Leandro Castan vestindo a camisa do Corinthians, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? O Corinthians acertou a saída do Madison, tá? Atacante aí, cria da nossa base. Ele estava emprestado ao Estrela Amadora da 2ª Divisão de Portugal. Acabou o contrato dele agora no meio do ano. E existia a expectativa, tá? Já existia a expectativa de que ele fosse novamente emprestado ao Estrela Amadora. Tá? O contrato dele com o Corinthians ia até o fim de 2023. Então mais 1 ano e meio de contrato. Ficou nisso, vai, não vai. E aí ontem o Corinthians anunciou, tá, que concluiu a negociação do Madison com o Moreirense de Portugal. O Madison tem 22 anos, tá? 22 anos. E a negociação foi no seguinte modelo. Ele rescindiu o contrato com o Corinthians, tá? Então o Corinthians não tem mais contrato com o atleta. Assinou com o Moreirense, só que o Corinthians manteve um percentual, tá? Dos direitos econômicos dele. Então, se ele for bem no Moreirense, for negociado, for vendido, o Corinthians pega uma fatia, tá? John, qual que é a porcentagem? John, Corinthians não informa. Não informa. Aí, para descobrir, tem que esperar o balancete financeiro, mostrar que não sei o quê. Aí aparece lá, Corinthians tem X% de tal jogador. Não é mais fácil já vir falar? Ó, o Corinthians negociou o Madison com o Moreirense, tá? E a gente manteve X%. Acabou. Tá? Acabou. Não sabemos a porcentagem, mas o Corinthians manteve, tá, uma porcentagem do atleta. Mais uma vez, uma boa sorte aí ao atacante Madison, tá? Ele teve passagens aí pelo Fortaleza, Oeste e Santa Cruz, antes de seguir aí pro futebol português. Tem 5 jogos no profissional do Corinthians, tá? Em 2020 com o Thiago Nunes. E é isso, rapaziada. Mais uma vez, boa sorte ao Madison, que já foi até apresentado pela equipe do Moreirense. Rapaziada, agora falando sobre o Balbuena, tá? O Globo Esporte fez um apanhado geral sobre as temporadas do Balbuena no futebol europeu. Ele saiu do Corinthians pro West Ham, tá? Da Inglaterra. Fez 3 temporadas lá e 1 temporada no Dinamo de Moscou, da Rússia. Na primeira temporada, tá, do Balbuena lá no West Ham, ele conseguiu atuar em 24 partidas, mas no finzinho da temporada ele sofreu uma lesão no joelho, tá? Teve uma lesão aí no joelho, ficou 2 meses fora,
tá? 14 partidas fora. Então foi meio na transição da primeira para a segunda temporada. Na segunda temporada ele se recuperou de lesão, mas viu os minutos dele em campo caírem, tá? Foi caindo aos poucos, tá? Ainda entrou em campo 22 vezes. Então, primeira temporada, 24 jogos. Na segunda, 22 jogos. E na última temporada, tá? Ele fez 19 jogos. Chegou a ficar aí 11 partidas sem atuar, porque ele teve uma lesão na coxa, depois pegou a Covid-19, naquela época que ficava 14 dias fora, tá? Então depois para se recuperar e tudo mais, os sintomas ainda eram mais fortes e tudo mais, tá? Então assim, 19 partidas, então ele tem uma média aí de mais ou menos 20, 21 jogos com a camisa do West Ham por temporada. E aí, ele assina com o Dinamo de Moscou, já na 4ª temporada no futebol europeu, e atua 31 vezes, tá? Como titular. 12 delas o time ficou sem tomar gol, então a marca aí é extremamente expressiva, 18 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 3 gols marcados, tá? Então assim, o Balbuena teve uma sequência interessante, tá? Pelo Dinamo de Moscou nessa última temporada, tá? Foi um cara regular dentro da equipe russa. E aí fica essa expectativa positiva, tá? Além disso tudo, o Balbuena seguiu atuando pela seleção paraguaia, tá? Ele, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, sempre se revezando ali os três. Então, assim, ritmo de jogo, o Balbuena tem, tá? Vem treinando aí, vinha treinando, né, na real, com o Dinamo de Moscou, tá? Então, na parte física, não tem muito o que se dizer. Vem treinando e tudo mais, se recuperando. E agora, a situação é a seguinte. A gente estava esperando o Balbuena já para assinar com o Corinthians entre ontem e hoje, tá? Só que ele retornou da Europa e foi para o Paraguai, tá? Isso tudo informado às diretorias, tá? Tanto do Dinamo quanto do Corinthians, tudo conversado. Não foi nenhuma sacanagem do Balbuena, tá tudo tranquilo, tá? Falou, ó, quero passar um tempinho com a minha família, 1, 2 dias, tá? Ver o pessoal do Paraguai. E o cara fica muito tempo na Europa e tudo mais, longe da família. Aqui no Brasil é mais perto. É mais perto. Um voo daqui pro Paraguai é 45 minutos, 1 hora no máximo. No máximo, tá? Então, assim, bem tranquila essa situação aí do Balbuena, tá? Ele falou, ó, vou ficar alguns dias com a família. E ainda essa semana eu viajo pro Brasil, tá? Então a gente espera que até domingo o Balbuena já chegue aí ao Corinthians, tá? Então a gente tem até o fim dessa semana para ele retornar, assinar, já ser anunciado, tá? Lembrando, a janela abre dia 18, tá? Abre dia 18. Então a partir do dia 18, que pode sair o nome do bid e tudo mais. Antes disso, ele pode vir treinando com a equipe do Corinthians. O ideal seria, pô, pelo menos aí a partir de quinta, sexta-feira, ele já treinar aí com a equipe do Corinthians, já fazer essa preparação, a comissão médica fazer uma avaliação dele, tá? Pô, ele precisa de um reforço nisso, aquilo, nessa parte aqui ele tá precisando aqui de um treinamento e tudo mais. Isso que eu falo na parte física, tá? Na parte física. Tem toda a avaliação, né? Faz aquele check-up geral do atleta. Então, assim, já seria interessante, quinta, sexta, ele já desembarcar em São Paulo e comparecer no CT Dr. Joaquim Grava, tá? Qual que é a situação? A janela abre dia 18, tá? Então ele só pode ser inscrito a partir do dia 18, dia 20 já tem jogo. Mas, como tem essa situação da família dele, ele mesmo falou que saiu do Dinamo por conta de problemas familiares, tá? Por uma questão única e exclusivamente familiar, a gente tem que respeitar essa decisão dele. Vai lá, visita a família, tranquilo, depois vem e assina com o Corinthians. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, o Corinthians está atrás de um volante no mercado, tá? E aí um dirigente falou o seguinte, ó, falou pro Jorge Nicola. Se chegar um volante no Corinthians, vai ser um volante argentino. Foi essa a informação. E aí, tá, a gente descobriu, através do jornalista César Luiz Merlo, tá? César Luiz. Ele falou o seguinte, o Corinthians fez uma proposta pelo volante Fausto Vera. John, quem é esse volante Fausto Vera? Ele tem 22 anos,
tá? Joga no Argentinos Júnior, da Argentina, obviamente. É volante, tá? Tem uma carreira interessante. Novo, tá? Pelo que eu vi, novo, muito novo. Um cara com 22 anos. Tem passagem pela seleção da Argentina sub-17, sub-20 e sub-23, tá? Então, assim, seleção de base, ele vem jogando aí todas as categorias. E a proposta do Corinthians é de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Qual que é o principal problema nisso tudo? O Genk, tá, da Bélgica, um clube da Bélgica, também fez uma proposta semelhante a essa, tá? Então já é uma concorrência direta para o Corinthians nessa situação. O Argentinos Júnior está analisando, tá, as duas propostas, pode conversar com os dois clubes, mas a informação é essa. O Corinthians fez uma proposta pelo volante argentino Fausto Vera, do Argentinos Júnior, certo? John, você conhece o cara, é bom, não é? Não sei, tá? É o Cifute do Corinthians que vem acompanhando esse jogador, tá? Que fez essa indicação e tudo mais. E o Corinthians já fez a proposta. John, de onde o Corinthians está tirando dinheiro? É simples. Classificou na Libertadores. Lembra que eu falei que o balanço financeiro previa oitavas de final da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil, sexto colocado, acho que no Brasileiro. 90 milhões em vendas, a gente já bateu 110 milhões em vendas. Então, 90 milhões era para pagar as contas e rodar o time o ano inteiro. Já bateu isso. Então, você já tem 20 milhões a mais aí para poder gastar. Poder gastar, vamos colocar assim. Aí você tem uma classificação para as quartas de finais da Libertadores. Você já conta, além da premiação desse jogo, você conta com mais um jogo importante na Neoquímica Arena, que a torcida vai lotar o estádio e que a renda vai ser alta. Você conta mais uma classificação na Copa do Brasil, na mesma situação. A torcida vai lotar o estádio, jogo de mata-mata, e a renda vai ser alta. Fora a premiação da Copa do Brasil também. É o que eu falo. O clube, para sair da crise, tem que brigar por títulos. Tem que jogar jogo grande. Isso gera receita. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, eu, particularmente, não conheço o Fausto Vera, mas, pelo que eu vi aí de informações dele, é um destaque do futebol sul-americano, tá? Vamos ver se o Corinthians avança nessa negociação, se consegue aí essa contratação, pra gente avaliar aí o volante Fausto Vera. Comentem, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!